Nós passamos pelo século XVI, agorinha, num outro bloco aqui no Brasil Cristão, né? Falando da ação do Espírito Santo na igreja e quantos santos maravilhosos, cheios do Espírito Santo, dos dons carismáticos, dons que hoje a gente nem vê, que a coisa era bem quente, né, padre? Agora, seguindo, nós vamos para onde? Então, nós falamos ainda do século XVII, com os lazaristas, a Congregação da Missão e tudo. Uma coisa que a gente precisa ressaltar é que do século XVI em diante, com o surgimento do Renascimento, como nós dissemos há pouco, é claro que quando um conjunto de ideias surge numa geração, as pessoas não mudam de mentalidade, né, não configuram-se aquele conjunto de ideias da noite para o dia. Ela vai adquirindo corpo de uma geração para outra. Então você encontra, do século XVI até o século XVIII, uma penetração dessas ideias a escalas absurdas. Então, por exemplo, por influência iluminista, surge o racionalismo. E isso influencia no cristianismo. Então veja, a Idade Média, com todos esses santos que nós citamos, ordens mendicantes, grandes santos, místicos, espirituais, surge a ideia de que o povo da Idade Média era um povo fanatizado, espiritual demais, e que agora é o período da razão e não das coisas espirituais. Então agora tudo tem que ser mais racional. Surge, a partir do século XVI, a ideia de que tudo que é emocional é ruim, de que tudo aquilo que é muito espiritual é ruim, mas principalmente aquilo que é emocional. Então isso começa a influenciar o cristianismo. Sim. Essa influência perdura até hoje. Então, por exemplo, o protestantismo é filho disso, né? O conceito de fé na Reforma Protestante, na verdade, é uma fé racional. Exato. A adesão de razão que você dá aos elementos da fé. Então, o que é receber Jesus? Receber Jesus é uma confissão pública, né, uma admissão racional. Quando, na realidade, nunca foi isso para o cristianismo. A pessoa recebe Jesus por afeto, por hábito. Então, você, por exemplo, batiza uma criança sem problema algum, porque receber Jesus é mais do que receber um ente de razão, é receber uma pessoa na sua vida. Mas não, o movimento anabatista, o calvinismo, começa a romper com isso. Não, tem que ter razão, entender. O empirismo, a coisa do tocar, se eu não toco, se eu não vejo, se eu não pego, isso não é real. Então começa a surgir um desprezo por tudo aquilo que é mais espiritual. Naturalismo, né? Naturalismo, exatamente. Então, o Espírito Santo, ele começa a suscitar, né, na vida de grandes espirituais da nossa igreja uma reação a isso. Então, eu citei São Francisco de Sales, mas nós temos São João Eudes, Charles de Condé, que fundam na França o que nós viríamos chamar depois de Devócio Moderna. Tá? É a escola francesa de Devócio Moderna, ou seja, do que se trata? A introdução à vida devota. Uma série de escritos, manuais, inclusive se reedita a obra de Thomas Kempis, né, a Imitação de Cristo. Se escreve, São Francisco de Sales escreve o Tratado do Amor de Deus, exato, ou seja, uma literatura que inclusive tem sido reimpressa, reeditada. Você encontra o Tratado do Amor de Deus atualizado. Gosto muito do Filoteia. Filoteia também. Tem a vida de Jesus, o estado e a grandeza de Jesus, várias obras que intuíam o quê? Já que existe na mente das pessoas a ideia de que tudo é pela razão, então vamos tentar instigar na razão das pessoas uma adesão do coração. Então começa a surgir, principalmente século XVIII até o XIX, uma grande corrente literária que inclusive começa a preparar, porque isso também vai acontecer no protestantismo, viu? Então, você tem aqui no catolicismo uma reação a esse racionalismo seco que transformou a fé cristã em algo seco, em algo árido, por meio racional, de métodos. Por meio de métodos. E no protestantismo, embora
agora eles não se comuniquem, mas o protestantismo, que começa racionalista, eles também sentem que isso não deu muito certo. O luteranismo muito árido, o calvinismo muito árido, então surge no mundo protestante o pietismo. E vários movimentos mais espirituais, o pietismo, o próprio fideísmo, que são reações no extremo oposto. Sim. O movimento dos Quakers, né, os espirituais, que buscavam algum contato com aquilo que fosse mais místico, mais espiritual, isso no mundo protestante. E no intuito de oferecer método, John Wesley. John Wesley, que era anglicano, mas cria um movimento, era um movimento, depois foi que se tornou uma igreja nos Estados Unidos, mas era um movimento metodista. Veja que essa reação que nós tivemos com São João Eudes, São Francisco de Sales, com a devócio moderna, houve o mesmo fenômeno no mundo protestante. Você percebe aqui que o Espírito Santo começou a suscitar um mesmo comportamento, né, uma corrente de graça, pode-se dizer, de reação ao racionalismo na Igreja Católica e também no mundo protestante já a partir daqui? Isso daqui, esse paralelo, vai seguir até o século XX. Porque na busca de, através de métodos, chegar a uma experiência de vida interior, porque isso tinha se desprezado, na Idade Média se buscava a experiência espiritual muito mais em comunidades, não é verdade? E agora vai se buscar isso na vida espiritual pessoal. Mas a gente fala um pouco mais sobre isso no próximo programa. Na quinta-feira que vem nós vamos continuar a nossa catequese. Acabou, né? A gente quer continuar aqui a noite inteira, vara a noite, mas não dá. Semana que vem a gente volta. Amanhã nós estamos de volta, vamos falar da proclamação da República amanhã. Aqui no Brasil Cristão, não percam, gente. Padre, uma bênção de 5 segundos. O Senhor nos abençoe e nos guarde por intercessão de todos esses grandes santos hoje mencionados. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Tchau, gente.